E aí? E aí? Tranquilo? Tudo bem? Deixa eu botar no telefone aqui para carregar. É, eu não tenho esse benefício, o fone de ouvido, o carregador. E boa noite, povo que tá chegando aí. Boa noite pra todo mundo. Vou, vou abrir a minha cerveja agora aqui. Esse gatilho, esse barulho. É isso que fideliza o nosso público. Tem que ser, né? A nossa. Ah, nossa. Eu vou fazer aquele comentário com o assunto aqui. Você consegue fixar? Sim, sim. Vou Deixa eu... tentar, saca? Eu sou meio. Devagar, né? Não sei se é bem isso, mas ajuda a pensar. Vê se você consegue fixar o comentário. Foi, Mais ou menos isso, né? foi. É isso E aí, aí. como é que você A tá? gente Como é que foi a recebe. semana? Tudo bem, certo? Tranquilo? Tudo caminhando, né? Devagar e sempre. Porque a gente está nessa pandemia ainda, né? A gente não sabe como vamos sair, né, Pois é. dessas, mas a gente tem que estar sempre tentando, enfim, ocupar a cabeça, né, ocupar a mente, e acho que nada melhor da gente tentar produzir alguma coisa, compartilhar Uhum. conhecimento, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? Acho que é o caminho. E o legal é pensar isso como produção, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de produção que é, sei lá, fazer alguma coisa grande, escrever alguma coisa, publicar, pensando mais na carreira acadêmica, né? Mas a gente está aqui trocando uma ideia, colocando nossa experiência como sambistas e como pesquisadores toda semana, trocando ideia nesse espaço dessa forma bem casual que a gente faz, é uma forma de produção, né? A gente tem tido um resultado bem bacana para quem está assistindo a gente pela primeira vez, assim. Quantidade de gente que vem depois trocar ideia com a gente, conversar sobre os nossos trabalhos, as coisas que a gente vem trazendo nos debates tem sido bem enriquecedor, né, Vinícius? Eu acho que é isso que conta, né? Essa troca de ideia e que as pessoas, se a gente conseguir já atingir uma pessoa, né, a gente já fica feliz, mas a gente tem atingido uma galera bacana, né, um público que tá pensando o carnaval de um modo mais amplo, né, dentro do movimento do samba, e a partir disso a gente consegue, enfim, refletir, né, o que é esse samba e principalmente quem são esses sambistas, né? Eu acho que mais que É a falar nossa, do samba como, né, uma é a linha que a gente coisa. vem adotando, né? Como naturalmente as Exatamente. conversas vêm caminhando para um certo sentido no debate, né? Que, que passa muito pela questão racial, do papel, do espaço do negro nessas agremiações, no Carnaval Carioca de forma geral. Acho que a gente foi amadurecendo naturalmente as conversas, os debates, as temáticas foram levando a isso. Inclusive, agradecer a participação da galera que está com a gente toda semana, que nos ajudaram a construir esse percurso, né? Exatamente, é. Não, tem uma galera fiel, assim, que tá sempre acompanhando a gente, né? Que tá sempre debatendo com a gente essa ideia do que a gente quer que seja escola de samba, do que a gente quer que seja carnaval. Acho que isso é muito importante. E aí hoje a gente vai falar que a gente pensou. A gente fez o roteiro, mas eu não anotei o roteiro Eu aqui. Eu também não preciso ter. anotei, eu tô longe do computador. Acho que do início a gente ainda lembra, né? A gente lembra. É, Cara, a gente não tem jeito, cara. A não gente tem tem. que fazer um dia sem roteiro E e vendo que dá. aí É, e ver no que dá. Mas a nossa ideia era falar sobre sociabilidade negra dentro do samba e dentro das escolas de samba, dentro do carnaval, enfocando alguns espaços, né? Desde dos terreiros, as quadras e os barracões e as barraquinhas, né? Que a gente é sempre isso. fala. Todas as semanas. É, Vini, tem uma e galera nova aí, pode ter alguém que não tenha acompanhado, acho que é legal a gente começar se apresentando, né? Geralmente a gente aham, vem fazendo. uhum. Pode Começa ser? aí, Vou começar pode ser. então. Meu nome é Mauro Cordeiro, sou professor de Sociologia, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz o meu mestrado em Ciências Sociais na PUC, estou fazendo doutorado em Antropologia na UFRJ, sempre pesquisando as escolas de samba e o Carnaval Carioca. É, Sou de uma família de sambistas,
já nasci nesse universo do carnaval, então não consigo dissociar a minha história de vida do meu pertencimento ao carnaval. Sou salgueirense, já tentei a sorte como compositor, enfim, sempre desfilei em ala, estou sempre envolvido com o carnaval. E essas lives são resultado de um projeto conjunto meu e do Vinícius, que ia desembocar num curso que, por conta da pandemia, foi adiado nesse primeiro momento, que seria justamente para a gente refletir sobre a bibliografia produzida a respeito das escolas de samba do Carnaval Carioca. É importante dizer isso, porque aqui nós entendemos que tem uma pluralidade de carnavais brasileiros, de manifestações, de escolas de samba, e a gente vai estar sempre falando desse lugar de pesquisadores das escolas de samba do Carnaval Carioca. Então vai ter coisas que a gente pode pensar em uma realidade que se aplica a outros lugares e outras não, mas é bom deixar claro que a gente não está falando de um carnaval genérico brasileiro, nacional, a gente está falando a partir de um estudo de caso da realidade das escolas de samba, que são uma forma específica de brincar carnaval, e do Rio de Janeiro. Acho que é isso. Vini. Eu sou Vinícius Natal, eu fiz graduação em História na UF, depois mestrado e doutorado na UFRJ, na Antropologia. E aí, enfim, tenho a minha vida ligada à ideia de escola de samba, né? Nasci dentro de quadra de escola de samba, minha avó é compositora da Vila Isabel até hoje. Então, a partir desse olhar de sambista, de estar convivendo dentro do mundo do samba e de também estar nesse espaço da academia, né? Depois, quando você faz graduação, mestrado, doutorado, eu comecei a juntar, né? Cruzar esses dois olhares e aí tentar entender esse nosso lugar de mediador mesmo, né? Esse lugar que está sempre no meio do caminho desses dois espaços, mas trazendo um conhecimento para dentro do outro, né? E a partir disso a gente fazer reflexões sobre isso. E aí, enfim, eu acho que a gente vai se conhecendo. Assim, tem uma atuação lá no Museu do Samba como pesquisador, trabalhei lá durante muito tempo. Por aí vai, né? A gente vai se conhecendo. É isso. O Rogério já perguntou aqui, falou sobre Perdi. a ideia de... O Rogério perguntou aqui, quer saber sobre saúde mental e cultura popular com acomodação às lives. Eu acho que a gente até pode falar agora isso antes de a gente começar. Eu acho que assim, a cultura, né, popular, a cultura negra, ela tem essa característica de estar sempre se moldando a seu tempo, né? De estar sempre dialogando, de estar sempre mediando e se adaptando. Então, assim, você tem hoje live de pagode, live de tudo que você possa imaginar, não só no mundo do samba, mas de outras manifestações culturais acontecendo também. Que é uma forma dessa cultura não deixar de ser praticada, né? Então, eu acho que essa própria maneira de estar aí em campo, né, de estar sendo falado, de estar sendo debatido a partir de live, é uma maneira de estar exercitando o que são essas culturas, né? E eu acho que é importantíssimo, assim, né, essa questão, esse debate da saúde mental, principalmente nesse mundo moderno que a gente vive, esse mundo urbano, né, de impessoalidade, de muita agitação que a gente vive. Eu acho que é um tema fundamental para a gente entender. Eu acho que as práticas culturais, as práticas de cultura negra são fundamentais para os próprios brincantes, né, praticantes se entenderem enquanto indivíduos na cidade, sabe? Se entenderem enquanto indivíduos no mundo. Eu acho que é por aí, mas a gente vai tocando nesse ponto também, né, durante o percurso. Fui contemplado. Acho que é bem por aí, né? Como a tecnologia, de certa forma, permite que, através, o Rogério citou as lives, né? A gente consiga, de certa forma, se não é possível o contato pessoal, a manutenção dos laços afetivos, enfim, mas de continuar com uma relação com a nossa cultura, com as nossas práticas. Então, a gente está falando aqui do universo muito específico, que é o universo das escolas de samba, né? Do Carnaval Carioca. Então, a quantidade de lives que estão sendo produzidas, bem produzidas, e o quanto isso vem reverberando em relação às comunidades dessas escolas, que estariam no momento reunidas, congraçadas em suas quadras, nos seus terreiros, que é o assunto que a gente vai abordar hoje,
mas que, de certa forma, no meio desse contexto pandêmico, com todo o isolamento e tudo isso que pode afetar a saúde mental, essas iniciativas dessas instituições da cultura popular são uma forma de mostrar a sua vitalidade e que, dentro do contexto, é o possível, né? Então, não resolve o problema da questão dos laços, do contato, da afetividade, do toque. Evidente que não. Mas eu entendo que são extremamente importantes nesse contexto para as pessoas envolvidas. Enfim, já pensando, entrando no nosso assunto, eu acho que para a gente entender a questão das sociabilidades negras no carnaval e no samba, a gente tem que falar, primeiramente, de como que se deu essa distribuição espacial do Rio de Janeiro, né, do século XIX e do século XX. Eu acho que é primordial a gente pensar a partir desse viés do contexto pós-abolição, né, onde você teve a abolição jurídica, né, da escravidão negra em 88, mas é aquilo que a gente sempre fala, você não deu ferramentas e condições para o povo negro escravizado conseguir, de alguma forma, ascender socialmente e subverter uma ordem colonial que se instaurava desde 1500 no Brasil. E aí, partindo disso, a gente tem esse entendimento do espaço urbano, né, do Rio de Janeiro, esse espaço que está se desenhando ali no final do século XIX. É sempre importante falar, o século XIX é o espaço, é o momento, principalmente o final dele, em que você tem essa abolição jurídica da escravidão negra, a proclamação da República, né, em 89, que aí você tem todo outro desenho de configuração da cidade e do espaço urbano. E a partir disso, né, vão perguntar, né, e aí, o que faremos com esses ex-escravizados que estão na cidade agora? E a partir disso você vai começar a criar espaços de convivência, né, dentro da cidade para que essa população se acomode e, ao mesmo tempo, você começa a excluir esses espaços de políticas públicas e de um privilégio de investimento, um privilégio de atenção cultural, de urbanização, esgoto, né, toda essa situação que a gente conhece como as favelas de hoje. Então, para você pensar essa sociabilidade negra, primeiramente é pensar aonde esses libertos negros escravizados, para onde eles foram no período de pós-abolição, que é no final do século XIX e no início do século XX. Aonde eles se refugiaram, né? Aonde eles começaram a se espalhar na cidade. Acho que é isso, né? E aí o bacana de pensar isso aí, Vinícius, é lembrar que no final do século XIX você tem um incremento muito grande na cidade do Rio de Janeiro da população negra, né? Porque você tem uma migração forte para então capital do que viria a ser a República, né? Por causa da crise do café no Vale do Paraíba, então, por ser a capital, por ser o centro político do país, então você tem uma forte migração, sobretudo de negros, nesse contexto pré-abolição e pós-abolição, que faz com que a comunidade negra do Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, seja extremamente numerosa. E essa comunidade negra, quando você tem a abolição que não garante, que é jurídico-política, mas não garante instrumentos, ferramentas para a inclusão do negro na sociedade, como, por exemplo, um acesso eficaz a uma educação de qualidade. E aí a gente pode falar em relação a trabalho, a inserção no mercado de trabalho que vai se conformar numa nova configuração. A gente pode falar de políticas públicas que visavam priorizar um pouco mais à frente a imigração e eliminar o problema da presença do negro na sociedade. Então tudo isso foi fazendo com que o negro ficasse numa condição marginalizada. E ocupando um espaço, é bom pensar que o Rio de Janeiro nessa época também, a gente ainda não tinha a expansão da linha ferroviária, o Rio de Janeiro ainda era uma cidade muito concentrada no centro, que a gente conhece hoje, né? Ela era a extensão do Rio toda, era até o centro ali, a Praça Tiradentes, alguma coisa que pelo mar chegava até Ramos, assim, mas o Rio ainda era pouco desenvolvido e habitado. Então essa população negra, ela foi habitar residências, ela teve moradias extremamente precárias. Essa é a situação dos cortiços, e desde o final do século XIX, a ocupação dos primeiros morros, né? Então, assim, o processo de favelização também é um processo que ocorre
um pouquinho antes das reformas urbanas do início do século XX, porque você tinha muita gente, uma crise habitacional já desde o final do Império. Então, na realidade, se a gente vai entender os espaços onde os negros habitavam esse Rio de Janeiro, nesse processo de transformação da República, enfim, é entender que já tinha um problema habitacional anterior que foi tornado muito mais agudo no início do século XX com as reformas urbanas, que aí é uma política pública cujo objetivo é, na realidade, tirar o negro do centro da cidade. Fazer uma reforma que vá colocar o Rio como uma cidade urbana, capitalista, moldada num ideal de ocupação do espaço europeu, enfim. E como isso vai afetar diretamente a ocupação da cidade a partir de corpos negros, né? Que são pensados como não desejáveis no centro da cidade. Então, como a reforma urbana também está aliada a uma reforma higiênica, sanitária. Então, essas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Enfim. Sim. Você tem um debate que eu tenho me interessado muito, que é essa ideia de identidade nacional, né? E essa ideia do que era essa modernidade, né? Do século XIX para o século XX. Essa própria construção de moderno, essa própria construção do que era esse ideal de modernidade, ela é pautada em um modelo europeu de pensamento, né, em um modelo colonial ainda, que vai privilegiar o embranquecimento da população, né, e não vai incluir o negro nesse projeto. Então, tudo que é moderno no final do XIX e do início do século XX, automaticamente vai excluir o negro. A não ser na posição de... né, porque o moderno, essa ideia de construção de identidade nacional moderna no Brasil, ela vai ter um olhar para o povo negro, e aí a gente já entra nas práticas de samba, nas práticas religiosas também, um olhar voltado para o negro como um objeto que vai conectar o Brasil a um passado ancestral, né, a um passado, a uma certa ideia de autenticidade brasileira, construída no sentido de embasar uma identidade nacional que remeta a esse passado. Mas não necessariamente esse negro que está praticando essa atividade cultural, ele vai ser lido como um agente com voz suficiente para dizer o que era ele de fato. Então, é sempre um terceiro dizendo sobre o que é o negro. E aí você vai ter quadros modernistas, né, da própria Tarsila do Amaral, né, que vão focalizar o negro de uma maneira objetificada, né, com uma maneira de uma maneira que a gente lê hoje, até de uma maneira que a gente tem um estranhamento, né, porque é uma maneira exotizada de ver o outro. Então, quando a gente está falando isso, a gente está percebendo que a cidade ela começa a ser partida, ela começa a ser dividida, né, de forma que você enxerga a figura do negro de forma exotizada, inclusive espacialmente, onde esses redutos onde se pratica uma cultura negra, esses batuques, começam a ser olhados como redutos perigosos, redutos subversivos e que devem ser controlados. E aí tem um motivo específico para isso, né, Vinícius? Aí o professor Muniz Sodré fala sobre isso, né? Como você tem uma transformação espacial da cidade do Rio de Janeiro pensado no modelo europeu, mas a cultura negra que aqui se manifesta tem uma sua própria lógica e seus valores, inclusive na construção, ocupação e na valorização dos seus espaços. Então, a forma de ocupação de um espaço negro, ela está relacionada a um caldo de cultura negro que não se enquadra nos ideais modernos reformadores. Então, ele vai falar dos terreiros, por exemplo. Então, a forma de ocupação dos negros em terreiros, a lógica que perpassa a cultura que dá sentido à presença dos corpos negros habitando aquele espaço, é completamente fora e outra em relação a uma lógica de ocupação do espaço que vai mudar as transformações das políticas públicas na cidade. Então, as políticas públicas da cidade estão baseadas em ideais europeus, grandes avenidas, o espaço é pensado para a circulação de mercadorias, trânsito de pessoas, que é completamente diferente da lógica em que vai se construir os espaços, por exemplo, da comunidade negra da Praça 11, que parte de um valor ancestral distinto que vai se manifestar também na forma pelo qual se ocupa territórios na cidade. Então, a maneira pelo qual se vivencia os espaços que estão colocados também é uma forma de cultura, está relacionado a um valor,
a um modo de vida, a uma crença. Então, como isso difere em relação aos negros entendidos como o problema da urbanização, a gente precisa tirar os negros do centro da cidade, e como os negros ocupavam e construíam os seus próprios espaços, que é uma lógica completamente Sim. distinta para os seus batuques, para a manutenção dos seus valores comunitários, associativos, das suas crenças. E isso também tem que ser entendido como uma forma de constituição de entendimento de espaços. Que a gente trabalha sempre com a noção de espaço dos urbanistas, das reformas, mas se você pensar... E aí eu tô aqui tentando dialogar com as contribuições do professor Muniz Sodré num livro bem bacana chamado Território e a Cidade. Do terreiro e a cidade, desculpa. Como o terreiro é uma forma de ocupação de um espaço, que tem uma lógica própria, e que fala para um determinado grupo social, no caso a comunidade negra. E como isso é uma forma de pensar o território da cidade, que está completamente distinta, a forma pelo qual os urbanistas, os arquitetos, os engenheiros pensam ocupação de espaço. E essa lógica de ocupação de espaço dos terreiros é uma lógica que tem tudo a ver com o que a gente vai falar mais à frente, com a própria organização das escolas de samba, né? Como elas bebem dessa fonte, como elas se constituem nessa Exatamente. lógica. Exato. E aí, acho que foi o Rogério que tinha perguntado a respeito dos capoeiras, né? Como você vê que esse espaço da cidade ele é disputado nesse período, né? O terreiro como uma forma de organização espacial, como uma forma de organização social, né? Você tem a própria imagem das tias baianas, mas você também tem os capoeiras ali como lideranças sociais, como lideranças quer dizer, o que a gente chama hoje de bairro, mas como lideranças locais ali, né, da Comunitárias. sociabilidade negra, da Pedra do Sal, da Praça 11, mas que acabam, de certa forma, tendo seus corpos controlados. E um exemplo disso é o Código Penal de 1890, 1891. Você lembra o ano? Não sou da história, não. Negócio de gravar data. Brincadeira. Mas a primeira Constituição da República, né? Não, é porque você tem, logo após a proclamação da República, você tem o Código Penal de 1890 ou 1891, se eu não me engano, que vai dizer que qualquer ideia de batuque, qualquer roda de capoeira no ambiente público seria considerado crime. Então, automaticamente, você começa a criminalizar a partir do institucional, da legislação, né, do poder do Estado, você começa a criminalizar esses corpos negros. Então, é esse espaço que está sendo disputado e também está sendo vítima de um controle central do Estado, um controle institucional. E aí E o aí você bacana... começa... Não, Desculpa. pode falar, vai. Não, pode concluir, desculpa. Não, e aí você começa com essa ideia do racismo institucional, né? Como é que nasce o racismo? O racismo você tem diversas formas. O racismo individual, mas você tem uma coisa que é muito enraizada no aparelho do Estado, que é a ideia do racismo institucional, que é o racismo que vem do próprio Estado para o controle da população negra da cidade. Exato. E aí, como esse racismo institucional, ele passa por cima, às vezes, da própria legislação. Então, embora fosse garantida a liberdade de culto, a primeira Constituição, que é essa que você está citando, garante o Estado laico e a liberdade de culto, mesmo que... mas desde que dentro de espaços domésticos, e ainda assim, os toques de candomblé eram perseguidos. Os materiais relacionados à religiosidade afro, nesse período, eram apreendidos pela polícia, porque eram entendidos como subversivos. A religião, mesmo estando garantido num aparato institucional da legislação, ela era submetida a um racismo institucionalizado. Porque, embora se permita louvar os seus deuses no seu espaço doméstico, era entendido como uma louvação a deuses afro-brasileiros, uma manifestação de religiosidades afro, eram entendidos como elementos subvertivos e casos de polícia e não de cultura. Essas religiosidades eram entendidas sempre como alguma coisa que estava fora da ordem e que para isso precisava ser domesticado. Então, é normal, é comum a gente ouvir relatos. Você tem movimentos que ainda hoje reivindicam, né, a liberdade dos materiais religiosos apreendidos há mais de um século pela polícia, que estava no Museu da Polícia até outro dia, e como isso é uma forma de racismo institucional que perpassou a nossa história, né? Exatamente. Você vê uma contribuição legal aqui da Lunita Leal, que ela falou da relação das escolas de samba com a natureza, né? Com a árvore, o terreiro, a portela, a jaqueira, a mangueira da verde rosa.
Legal, vamos falar sobre isso depois, quando a gente chegar lá na parte da escola de samba. Eu já até anotei aqui. Estou ficando mais organizado. Estou abrindo um bloco de notas aqui. Um dos dois tem Pra que gente ser, não... hoje é você. Hoje sou eu. Mas, enfim, eu acho que partindo disso, eu acho que é interessante a gente pensar a própria constituição dessa escola de samba lá na década de 20, na década de 30, como uma continuidade, uma forma de organização da trajetória de pessoas negras nesse pós-abolição, que se organizam, né, em forma de associativismo, em forma de grupo, primeiro, como uma sociabilidade negra, uma forma de divertimento, e também, mas não menos importante, como uma maneira de ocupar o espaço da cidade, como uma maneira de dizer, olha, nós existimos, nós estamos organizados e nós vamos sair no carnaval. Então, esses grupos de organização negra, que eram as escolas de samba organizadas, o fato deles saírem no centro, no carnaval, na década de 20, na década de 30, era, assim, uma maneira de tentar se legitimar na cidade, tentar serem vistos dentro de uma ideia de cidadania, dentro de uma ideia de identidade nacional, como sujeitos que eram organizados tanto quanto outras manifestações carnavalescas. Você tinha os ranchos, as grandes sociedades, você tinha alguns blocos e por aí vai. Né? Então, essas escolas de samba nascem dessa experiência cultural ali do final do 19 para o 20, e é como se ela fosse condensada e posta na instituição escola de samba. E é bacana pensar a escola de samba, carnaval, a gente está falando de história, né, final do século XIX, século XX, mas como historicamente se tentou limitar as manifestações carnavalescas no Rio de Janeiro. Também houve uma tentativa de disciplinar os costumes dos brincantes. Então, as elites tentaram acabar com esse carnaval popular, domesticá-lo, colocar o carnaval, pensar num carnaval à la Europa, né? Um carnaval em espaços fechados, bailes de máscaras. E como a manifestação popular do carnaval, o pequeno carnaval, através das suas formas, então, blocos, cucumbes, enfim, resistiu a essa tentativa de domesticação das elites e acabou encontrando nas escolas de samba uma forma de manifestação específica que conquistou a hegemonia do carnaval. E conquistou justamente por isso que o Vinícius está falando. Então, as escolas de samba, elas são o quê? A gente está defendendo isso desde o início. Escolas de samba não nasceram e existiram para produzir um desfile que é um super espetáculo e atrai a atenção de todas as pessoas. Isso foi uma consequência, um desenvolvimento. Poderia ter havido outros, poderia ter caminhado por um outro sentido. O que todas as escolas de samba são na sua origem? O que a história nos permite concluir? Elas são associações comunitárias. Elas são grupos de pessoas de uma determinada localidade, de uma territorialidade, que geralmente elas carregam no nome, que se unificam em torno de um grupo dessa associação para fazer o seu samba e brincar o carnaval. Então, toda escola de samba é um grupo de pessoas de um lugar que vai brincar o carnaval junto e com orgulho de ser daquele território. Então, se a Mangueira desce para o centro da cidade para fazer o seu carnaval, é afirmar no centro da cidade, no momento que mais chama a atenção da imprensa desde o último século, que era o carnaval, que existe um lugar chamado Mangueira e que lá tem pessoas que fazem samba. E fazem um samba de qualidade, enfim. Como as escolas de samba são expressões potentes da territorialidade da cidade. Então, as escolas de samba são maneiras da gente pensar a cidade do Rio, e hoje o estado do Rio, né, porque se ampliou, e os seus territórios, as suas localidades. Então, vem a Estação Primeira de Mangueira para botar essa favela no mapa. Vem o Salgueiro para botar essa localidade no mapa. Vem a Vila Isabel e coloca a Vila Isabel no mapa. Então, a Mocidade Independente trazendo a Zona Oeste. Então, estar no centro, no carnaval, desfilando, levando no nome o seu território, é uma forma que essas pessoas desses bairros, dessas favelas, desses subúrbios, encontraram, depois de terem sido levados, porque isso é um processo político, a gente acabou passando um pouco por isso, né, Vinícius? Mas como essas pessoas foram tiradas do centro e empurradas para as favelas e sobretudo, para os subúrbios, para que se construísse um centro urbano, moderno, tradicional. E é justamente no carnaval que essas pessoas voltam para esse centro moderno, urbano, tradicional, de onde foram tirados, e afirmam que resistiram através da sua cultura. Então, isso é uma questão fundamental. É impossível pensar a escola de samba sem pensar a territorialidade.
Exatamente. E aí você tem, né, é legal a gente tocar nesse ponto, porque você tem uma máxima, e foi até uma das perguntas que falou sobre a ideia da tia Ciata, a ideia da convivência da Pedra do Sal ali. E aí você tem essa máxima que esse foi o berço do samba no Rio de Janeiro. E aí acho legal a gente complexificar isso, né, dar uma misturada nisso, porque foi sim um local muito importante de desenvolvimento, né, do samba na década do século XIX e do século XX. Mas esse surgimento do samba ele é um processo, né? Você não tinha só a tia Ciata, você tinha Uhum. diversas outras tias baianas ali, que também botavam banca de doce, que também eram mães de santo, que também tinham uma sociabilidade. A diferença da tia Ciata, né? E aí eu não vou cravar isso com uma certeza, porque a gente não tem certeza de nada, mas a ideia que eu tenho é que a tia Ciata foi uma grande mediadora daquele momento, né? Foi uma grande articuladora, inclusive com a polícia, com os próprios organismos de controle, de forma com que ela acolhia e recebia diversas pessoas, né? Desde Villa-Lobos, lá como o Roberto Moura conta, até as pessoas lá dos filhos dos negros escravizados que não tinham onde morar, ela acolhia. Então ela era essa grande figura matriarca articuladora ali da região, que acabou ficando a mais conhecida, mas ela não era a única. Então esses batuques, eles aconteciam ali na região, né, da Tia Ciata, na região do centro, mas aos poucos ele vai começando a se espalhar pela cidade, né? Depois ele vai começar a chegar na região de Madureira, de Oswaldo Cruz, onde você vai ter o surgimento de algumas escolas de samba, de algumas agremiações ali, de um carnaval muito específico daquela região, né? Com a expansão ferroviária, esse carnaval ele chega ainda na região de Santa Cruz e Campo Grande, que tem um outro carnaval da cidade que é totalmente a parte desse carnaval da região central. Né? Você tem um carnaval na região da Tijuca, Vila Isabel, Estácio Mangueira, né? Que era próximo ao centro, mas que também dialogava com o carnaval do centro, mas tinha uma outra lógica de funcionamento. Então, essas territorialidades, essas espacialidades, elas se espalharam na cidade do Rio de Janeiro e com os fluxos migratórios também, né, que o Rio de Janeiro era a capital da República, pelo Brasil. Porque aí você vai ter experiências de gente que sai daqui do Rio, vai morar em São Paulo e funda a escola de samba em São Paulo, né, começa a criar a escola de samba em Minas e por aí vai. E é esse processo que vai espalhar o território do samba no mundo inteiro. Então é um processo que a gente busca não encontrar esses berços do samba absolutos, né? Que aqui nasceu o samba, da Tia Ciata e tal. Eu acho que não. Eu acho que ele é um processo mais complexo e bem mais amplo, né, que isso, né, Mauro? Eu acho que é por aí. A importância da Tia Ciata, Tia Persiliana, aquele núcleo de tias baianas ali da Praça 11, eu penso no sentido da articulação de uma comunidade negra, de uma rede de apoio e de solidariedade de uma comunidade negra no contexto pós-abolição. Então, por ali circularam diversas figuras, personagens relacionados à história e desenvolvimento das culturas negras na cidade do Rio de Janeiro, que às vezes a gente não identifica com a própria história da Praça 11. Então, você tinha ali uma rede de mediações com o Estado, com o poder constituído, com outros agentes importantes na cidade. Então, na Praça 11, nesse período, tinha uma importante comunidade judaica. Então, um conjunto de mediações, de relações que estão colocadas nesse contexto é gigantesco. E é extremamente rico para a gente pensar. Então, em torno do terreiro da Tia Ciata, se desenvolveram relações que produziram também a formação de pequenas sociedades, grandes sociedades, ranchos, enfim. A gente está falando de escola de samba, enfim, num outro período, num outro momento, mas a gente pode pensar o terreiro da Ciata como espaço de difusão de uma determinada cultura negra na cidade. E aí não apenas relacionada ao samba, que aí você pode pensar Donga, Senhor, João da Baiana, Hilário Jovino, todas essas figuras mais relacionadas diretamente a essa presença, mas pensar que a pequena África que existia ali na Praça 11 era uma de várias outras pequenas Áfricas no território do Rio de Janeiro. Então, se você falar da Portela, por exemplo, é incontornável falar da figura da Tister, que é uma outra realidade. Não é necessariamente a mesma história da Tia Ciata e das baianas da Praça 11.
Então, como as escolas de samba, o samba, as culturas negras da cidade do Rio de Janeiro, ela tem histórias múltiplas, próprias, desenvolvimentos que em determinados momentos vão convergir para algumas construções, como, por exemplo, o fenômeno das escolas de samba. Então, você tem um samba que já está sendo tocado no rádio, que ainda é aquele samba que a gente identifica como muito próximo ao machixe, que tem o pelo telefone, como o Seu Marco, depois o samba do senhor, que já é um outro samba, um samba urbano, que é o primeiro samba que a gente encontra historiografia associando como uma espécie de samba urbano. Para até o paradigma da Estácio, você tem um conjunto de articulações, de trocas, de pessoas circulando por espaços diferentes e produzindo sambas diferentes, gigantesca, é muito difícil se você precisar. Olha, aqui nasceu o samba, e o samba é isso. O samba é uma multiplicidade, então a gente pode falar uma multiplicidade rítmica e uma multiplicidade cultural, né? O samba não é apenas uma música, o samba é uma maneira de entender o mundo. Exatamente. E aí, só completando a ideia de expansão, né, das práticas do samba e da formação das escolas de samba, você tem um movimento na década de 30, que começa em 20, mas se torna forte em 30 e 40, que é junto a essa reurbanização da área do centro do Rio de Janeiro, você começa, né, como a gente viu em 1890, você teve a criminalização jurídica das práticas de cultura negra, né, da capoeira e principalmente das religiões de matriz afro, né, como o candomblé. A partir disso, você tem esses terreiros da área central, eles começam a procurar outros locais, primeiro, com que eles sofressem menos repressão policial e menos estigma religioso, e também locais em que eles pudessem se aproximar do culto com a natureza, né? E é a partir daí que esses terreiros eles começam a se interiorizar, eles começam a sair do centro e ir ou para o subúrbio e começam a ir principalmente para a região da Baixada Fluminense, né? Que tem, quem é candomblessista, umbandista, sabe que tem uma coisa que todo mundo fala, que a macumba é boa quando terreiro a macumba é longe. Terreiro longe. Isso é do antigo. E vem muito disso, né? Porque esses terreiros começaram a se interiorizar no Rio de Janeiro, e a partir disso, esses terreiros começaram a se desenvolver e junto ao desenvolvimento deles mesmo, começaram a desenvolver a própria região, né? O município de Duque de Caxias, por exemplo, tem uma forte presença de terreiros de candomblé, muito pela conexão com a natureza ali mesmo, né? Próxima, e foi um fator fundamental para o desenvolvimento do município, né? Porque quando você instala um terreiro, você instaura a sociabilidade, você instaura um fluxo de pessoas, um trânsito de pessoas. Trânsito de pessoas. E aí um exemplo, né? Vou fazer autopropaganda aqui, mas é o terreiro do Joãozinho da Gomeia, que foi fundamental para o desenvolvimento do município, porque de alguma forma trouxe uma visibilidade para o município do Duque de Caxias de uma maneira assombrosa, que todo mundo queria saber onde era o terreiro do Joãozinho da Gomeia. Inclusive tinha linhas de ônibus exclusivas via Gomeia, que era com a plaquinha lá via Gomeia, que era para passar no terreiro do Joãozinho, porque todo mundo queria saber onde era. Então, você percebe essa importância tanto dos terreiros quanto das escolas de samba para colocar, né, falando no português bem grosseiro, mas para colocar a população negra do Rio de Janeiro no mapa, para localizar essas populações na cidade, para ditar a existência delas perante outras instituições. E o bacana disso tudo é que, na realidade, é uma ressignificação, né? Porque essas populações foram empurradas para esses subúrbios, para a Baixada e para a favela, como uma política pública. E quando elas vão para esses lugares de maneira forçada, né? E ressignificam seus espaços e o valorizam através da construção de escolas de samba, terreiros, que vão colocar esses espaços no mapa, isso é uma volta, uma virada política, um plot twist, como a galera fala, que é incrível, né? Então, olha, a gente foi empurrado para esses lugares e a partir desses lugares a gente produziu uma visão sobre o país, sobre a cidade, sobre a nossa vida, que vai se tornar a visão oficial pelo qual esse país se enxerga. Então, se você pensar que o samba nasceu nas comunidades, nas favelas, nos subúrbios, e que a comunidade negra foi para esses espaços porque o Estado achava
que elas tinham que desocupar o centro. E a partir desses espaços elas produzem uma cultura que se transforma no elemento da identidade nacional, não deixa de ser extremamente engraçado, né? Porque aquele sujeito que é pensado pela política como indesejado é quem vai produzir a síntese de uma identidade nacional que vai ser politicamente construída. Exatamente, exatamente. E aí, para a gente avançar um pouco, enfim, a gente pensar esses espaços, né, esses espaços das escolas de samba, dos terreiros, como esses núcleos de sociabilidade negra, e aí você tem alguns signos que a gente percebe que, tendo uma ligação como se fosse um fio invisível que conecta a experiência dos terreiros de candomblé, dos terreiros de batuque, de religião afro, à experiência das escolas de samba. E aí, esse fio temporal mesmo, que atravessa desde o 19, 20 e chega até o século 21, um grande exemplo disso é a própria roda de baiana, né? Sempre quando você está abrindo um samba, numa escola de samba, você tem o primeiro, que é o pavilhão girando na quadra, e as baianas, né, velha guarda, fazem um círculo em torno desse casal de mestre sala e porta-bandeira, e fazem um círculo como se fosse num xirê, se divertindo e reverenciando a bandeira. Essa experiência ritual desse girar, ela sempre tem que ocorrer no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido em que gira a roda de candomblé. Então você percebe como que essas experiências, né, essas experiências atlânticas, escravas, né, negras, elas acabam se conectando de uma maneira muito particular e acho que de uma maneira muito invisível também, que a gente quase não consegue perceber, mas ela está lá, né? E aí um outro exemplo é o próprio toque das baterias. A gente sabe que tem muitas escolas que tocam, né, os seus instrumentos, né, principalmente caixa de guerra, tarol, de acordo com o toque do orixá a qual ela reverencia. Então, são essas finezas, essas miudezas que fazem conectar uma experiência atual, contemporânea de escola de samba com essa ancestralidade dos terreiros, né, Mauro? Eu acho que é bem por aí. Então, a questão da ocupação dos espaços das escolas de samba, num determinado sentido, a importância da roda, o sentido pelo qual se gira, isso é um aprendizado que talvez alguém de uma escola de samba hoje não entenda a relação, mas é como você falou, um fio invisível que conecta as práticas negras, que a gente continua ritualizando e repetindo hoje, a práticas ancestrais, memoriais, que foram sendo mantidas e que deixam claro para a gente que, independente da presença de outras figuras, escolas de samba continuam sendo instituições de cultura negra. Então, aquele debate de se é a cultura negra, se é a cultura popular, é central aqui. Porque a gente pensa as práticas que uma pessoa que não está relacionada a esse universo das escolas de samba, só assiste desfile pela TV, nem imagina que exista. Então, tem uma maneira de se apresentar o pavilhão dentro da escola de samba, de ser recebido, enfim. Tem todo um conjunto de saberes populares que estão sendo ritualizados, transmitidos ali dentro do universo das escolas de samba e que, na realidade, nos remetem a práticas de cultura negra que são ancestrais. Ou seja, dentro das escolas de samba, a lógica, os valores, os costumes, as práticas, os saberes que continuam sendo produzidos nas suas miudezas, nos mínimos detalhes, continuam evidenciando a importância e que essas instituições são instituições de cultura negra, que estão valorizando esses saberes ancestrais, que estão, na realidade, ritualizando momentos, repetindo. Então, assim, a figura, a importância das baianas, velha guarda, toda a questão do respeito à ancestralidade, aos mais velhos, então o matriarcado, como todos os valores que constituem uma escola de samba, são valores afro-brasileiros. Então é importante deixar isso marcado, porque a gente está defendendo aqui uma compreensão que é impossível pensar essas instituições dissociadas do desenvolvimento das práticas culturais negras no Brasil. Uhum. E por exemplo, tem coisas que eu fico me perguntando, assim, eu gostaria até de pesquisar mais para tentar entender. Por exemplo, você pega foto de escola de samba na década de 40, você tem cada um vestindo a sua própria roupa, né? Você tem geralmente os homens de chapéu, aquela camisa de botão e tal.
e Pescoço que passa ocupado? até pescoço ocupado e que passa até longe dessa figura que Do criaram do malandro. malandro, né? Bem Que não diferente. era isso, Não, né? é. Era uma outra É uma outra prática, estética. uma outra estética. E em determinado momento, né, você tem uma prática dentro das escolas de samba que é todo mundo vestir branco, né? E assim, essa é uma das indagações que eu tenho, né? Por que as pessoas vestem branco na Uhum. escola de samba? Será que é uma coisa ligada à questão do axé? Ou não tem nada a ver com isso? Né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Para a gente não cair também num essencialismo de achar que tudo na escola de samba é afro. Porque não Não. é, Uhum. né? Porque não é. Eu acho que a escola de samba ela é afro também. É um espaço onde essa sociabilidade ela está presente, bastante presente até. Mas a gente sabe que, como a gente falou em outras lives, a escola de samba ela está negociando o tempo todo. E um dos mecanismos de sobrevivência dela foi negociar tanto com o poder do Estado e com uma classe média branca que estava querendo entender melhor o que era essa escola de samba e começou a se chegar e participar dos processos internos, né? Então, isso modificou, né, de alguma forma muito significativa que era esse mecanismo da escola de samba. Eu Então, acho que você está respondendo a pergunta que a Maria tinha feito lá em cima, que era é sobre essas sociabilidades negras e o gigantismo do desfile, a espetacularização da festa. isso, a espetacularização. Eu acho que não são. Ela perguntou se são de dimensões que se Aham. excluem. Eu acho que não. Eu acho que elas estão juntas, sabe? Elas estão caminhando juntas num movimento bem tensionado, assim, né? De o que é espetáculo, o que é valorizado como cultura negra, como prática ancestral. E esse choque, né? Esse embate é que faz a escola de samba se movimentar para frente, que faz ela andar e faz ela negociar de tal forma com que ela exista até hoje, sejam instituições com quase 100 anos, né? Acho que é isso. Eu acho que tem. O Daniel tinha falado acima, uma fala do Cartola, de que era impossível antes separar macumba de samba. E aí eu vou pegar um gancho nessa fala, mandar um abraço pro Felipe aqui, tá mandando um abraço pra gente, obrigado. É, queria dizer que isso que o Vinícius está falando, eu concordo, mas a gente tem que pensar no sentido de que essas negociações elas foram até certo ponto. Então vamos lá. Ó, nós surgimos e somos escolas de samba. E as escolas de samba são formas de sociabilidade negra que ritualizam experiências ancestrais e memoriais, enfim. Tem todo um conjunto de valores, uma lógica, uma forma de se pensar que está baseada numa cultura negra, negra brasileira. Isso é uma coisa. E a partir das escolas de samba, é o que a gente vem falando, sujeitos negros, fazedores de cultura, começaram a negociar o seu espaço na cidade. Então, o entendimento que a gente vem chegando aqui nessas lives é de como, a partir das escolas de samba, a população negra conseguiu se afirmar na cidade. Então, afirmar suas existências a partir de territorialidades, a partir da sua produção cultural, a partir das suas vivências, formas de construção e de compreensão de mundo. Então, a escola de samba é a maneira pelo qual eu afirmo que existo na cidade, isso é uma coisa. E aí elas vão se expandindo como um projeto articulado dessas comunidades negociarem com a cidade. Então, olha, para nós é interessante para buscar a hegemonia da festa, para afirmar nossa cultura, nos organizar numa associação. Para nós é interessante que nós tenhamos um diálogo com a classe média e que essa classe média seja inserida na nossa festa. Então, a construção da escola de samba, como essa coisa gigantesca, espetacular, é um processo de negociação de um instrumento, de um elemento, de uma forma de expressão negra com a cidade, em um determinado momento, e que se transformou num elemento de cultura popular como a gente conhece hoje. Mas essa mediação também teve limite. Então, olha, a gente cedeu aqui, mas a gente não vai ceder, a gente não vai abrir mão de ter baiana. A gente não vai abrir mão do espaço da roda. A gente não vai abrir mão de determinados valores que estão ali sacralizando, ritualizando elementos ancestrais que nos constituem. Então, será que é possível pensar em escola de samba dissociada desses elementos? Não. Por quê? Porque foram elementos que essa comunidade negra que negociou sua existência, que permitiu a entrada de outros atores, se inseriu na lógica da indústria cultural, nunca negociou. A sua musicalidade, então,
Aquele texto que eu falo sempre do Simas, da gramática dos tambores. Então a escola de samba tá lá, tá tocando para Duque de Caxias, mas está saudando Oxóssi através de seus tambores. Isso é uma forma de, olha, a gente pode até negociar, se você quer esse enredo nacionalista, ufanista, a gente pode até fazer. Mas a gente vai descer todas as vezes no centro da cidade e vai louvar o nosso orixá. Isso é uma forma de não negociação de determinados elementos negros que persistem até hoje. Sim. Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Felipe fez uma pergunta aí, não sei se você viu. Como fala da Cubango, eu sei que você é profundo conhecedor. Cubango, o Império da Tijuca, né? São escolas lidas como negras, né? Eu acho assim, eu acho que essa ideia de negritude em escola de samba, ela, enfim, você tem esse componente que quase faz parte de uma maneira orgânica das escolas de samba, como a baiana, como a roda da baiana, o sentido que a baiana gira, o toque pro orixá na bateria, e junto a isso você também tem um movimento de construção de uma imagem de escola de samba. E aí acho que a gente chega num ponto que é legal a gente falar da diferença de samba e escola de samba. Eu acho que é fundamental para a gente entender o que a gente está falando aqui. Samba é uma música que nasceu como produto do batuque, produto da diáspora negro-africana, de negros escravizados que vieram para cá, e através do batuque, esse batuque se difundiu no Brasil em múltiplas formas. Uma delas foi o samba. Então o samba nasce como esse produto. No século XIX, né? E a gente está falando do século XIX ainda. As escolas de samba nascem de uma experiência de negociação descendentes de escravizados que negociaram na cidade uma forma de implementar esse batuque no carnaval. E aí as escolas de samba elas nascem. Então, como o Mauro falou lá no início, a escola de samba ela é um organismo vivo. E o samba ele é uma prática, uma visão de ver o mundo. E aí são coisas diferentes. E eu acho que essas duas visões, elas estão dentro desse sistema, estão dentro dessa negociação toda, nesse jogo complexo que é a gente entender essas relações de sociabilidade negra. E aí por que eu estou falando isso? Porque você tem dentro da escola de samba diferentes práticas. Você pode enxergar uma escola de samba de diferentes formas. Você pode valorizar símbolos da escola de samba ou você pode não valorizar, você pode escolher valorizar outros. E aí eu acho que, e aí eu vou falar muito particularmente da Cubango, que é uma escola que eu frequentei durante muito tempo, fiz enredo, trabalhei lá. É uma escola que, primeiro, a quadra está localizada no pé do morro, do Cubango. Isso já faz uma diferença absurda, que a gente ouve muito esse argumento de a gente vai tirar a quadra do morro porque ninguém vai na quadra. E aí quando você bota a quadra no morro, você vê que é uma mentira, porque o morro desce com o ensaio. Não tem um ensaio que fique vazio. Né? Então quem você quer atrair no seu ensaio, né? Exatamente isso. É outro debate. Quem é que você quer atrair? E aí quando você olha assim a quadra, você vê uma quadra 90% negra. Você percebe que a presença da Cubango é outra. E não por um acaso a Império da Tijuca também tem a sua quadra localizada no morro. Né? Então você percebe como você valoriza esses elementos de por que a gente chama de fundamento? O fundamento não é que necessariamente seja autêntico e super tradicional, mas é algo que liga a algo fundante, algo da fundação, algo dessa criação. Então, quando você tem a Cubango Império da Tijuca com as quadras encravadas dentro do morro de onde elas nasceram, você tem uma conexão, que é uma conexão tanto simbólica quanto de sociabilidade, mas também é uma conexão ancestral com aquela experiência de escola de samba, em que as pessoas se sentem pertencentes àquele espaço. Então, exatamente por isso que essas escolas de samba são lidas como negra, porque elas olham para si, elas olham para dentro. Eu dei uma volta ao mundo, mas não sei se ficou claro. Não, deu para entender. E eu acho que essa pergunta, o Felipe tinha até falado que ele queria fazer na semana passada, que eu acho que caberia super na semana passada, se a gente pensar. Ele deu exemplo do Cubango, do Império da Tijuca, que você deu uma resposta que faz todo sentido, pensar a territorialidade, né?
Mas se a gente pensar como discurso, tem outras escolas que a gente pensa como escolas negras, muito a partir dos discursos que foram promovidos, né? Então, a partir dos enredos, dos sambas, isso é uma outra lógica. Mas aí o bacana, para tentar avançar na nossa pauta, eu não sei como a gente está de hora, deve estar quase acabando essa primeira hora, avisar para a galera que está assistindo a gente, se acabar, a gente vai abrir de novo, então fiquem com a gente, não vão embora, por favor. Tem muita coisa para falar ainda. Mas de como isso que você falou marca uma diferença que é justamente a passagem dos terreiros de escola de samba para as quadras de escola de samba. Quando no processo de profissionalização, crescimento, a invasão da classe média, com muitas aspas, porque essa invasão foi, na verdade, estimulada, né? Inclusive pelas próprias escolas de samba, de como isso marca um momento em que as escolas partem de uma forma de sociabilidade, organização, de se pensarem para um projeto mais moderno, né? Que seria esse projeto mais próximo do carnaval espetáculo como a gente conhece hoje. Então, se eu tenho uma escola do morro que está encravada no morro, que dá nome àquela escola, posso até falar da minha, enfim, e aí a escola desce para ter uma quadra num outro bairro que tem uma distância do morro, é lógico que a circulação de pessoas por essa quadra vai sofrer uma diferenciação. Então, a capacidade de absorção de pessoas de outras classes sociais é maior. Então, se você tem a mangueira no pé do morro, você está colocando ali uma determinada possibilidade de pessoas do morro frequentarem a quadra. Se essa quadra sai ali do morro e vai, sei lá, para o outro lado da estação, é uma outra coisa. Então, e ao mesmo tempo, facilita o ingresso, a participação de pessoas de outras camadas sociais, de outras localidades da cidade. O que eu quero dizer com isso? A gente está várias lives dizendo quanto escola de samba é um elemento territorial, que marca territórios na cidade. E como as escolas de samba hoje extrapolaram as fronteiras territoriais. Então, se você fizer, sei lá, uma pesquisa com as pessoas desfilantes da Mocidade Independente de Padre Miguel em 2020, e você vai ver quantas pessoas moram na Zona Oeste, eu suspeito que elas podem não ser maioria. Então, pessoas que moravam na Zona Oeste se mudaram, circularam, enfim. Por quê? Porque as escolas de samba se expandiram no território. A escola de samba hoje é uma coisa, todas as escolas de samba dialogam com toda a cidade. Então é extremamente comum, normal, você ter um desfilante de uma escola que mora em outra cidade. Porque a escola de samba se transformou num elemento, inclusive, internacional. Então isso demarca um pouco uma alteração nas formas pelo qual a sociabilidade é estabelecida nas quadras, nas escolas. As escolas se expandiram no número de pessoas e também nas suas fronteiras territoriais. Então hoje elas falam para mais gente, para mais lugares, elas são constituídas de formas muito mais múltiplas. Então, isso também promoveu alterações, tanto nas formas de se vivenciar carnaval e escola de samba, quanto na própria organização dessas instituições. É isso, é isso. O Antônio falou sobre... Foi bom essa pergunta dele, boa. Ó, deu 7 horas, deve fechar já já, né? Então, 6 e 1, 6 e 2, ainda... contagem regressiva, né? Não começou ainda a contagem não, mas aí se cair, automaticamente a gente abre outra, tá? Fiquem aí, por favor. Por favor. Só vou pegar outra, se eu demorar 1 minuto é isso. Mas tu vai falando pra galera. Outra e voltar. Eu acho que assim, o Antônio fez essa pergunta sobre o Salgueiro, e é bom fazer esse contraponto. Porque aí a gente se pergunta, né? O que é uma escola negra? Vamos lá, vamos começar daí. O que é uma escola negra? Se a gente parte do pressuposto que a maioria das escolas elas nascem de comunidades que são frutos dessa sociabilidade negra, das favelas, dos morros, da Baixada Fluminense, então, a priori, todas as escolas são negras. Negra. Uhum. Beleza. E aí parte de um outro ponto em que essas escolas de samba, em determinado momento, e aí todas elas fizeram isso, a estrutura, precisaram negociar para sobreviver, precisaram negociar com uma classe média, precisaram negociar com uma elite, com carnavalescos brancos, para sobreviver e para estar na cidade. Ó, deu 30 segundos aqui, vou encerrar e a gente volta no próximo bloco. Não vão embora, fiquem com a gente, por favor. Com a resposta. Esse programa de TV. Com a resposta, valeu. Ficou um mistério. Show do milhão. Vamos lá. Fecha aí.